minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente aqui no nosso canalzinho. Dessa vez a continuidade da leitura do texto para a retomada da economia política, publicado pela Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos e de minha autoria. Esta aqui é a segunda parte de uma série de vídeos lendo esse artigo e você não precisa ter visto o primeiro para poder acompanhar o segundo. De maneira nenhuma não é um pré-requisito. De todo modo, eu deixarei na descrição desse vídeo o primeiro vídeo para você poder enriquecer essa leitura ou mesmo entender a linha de raciocínio que estava pressupondo o que nós vamos continuar no nosso papo. É claro que eu vou fazer uma breve intro e não precisa mesmo ter assistido o outro para acompanhar isso. Suave, nós vamos seguir esse papo de onde paramos, mas não é um pré-requisito. Vai ajudar bastante. Então eu recomendo que você olhe a descrição desse vídeo e veja lá também maneiras de apoiar o meu trabalho. Seja você fazendo os cursos que a gente tem no Hotmart, seja ali na campanha do Apoia, seja mandando um Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí. E não esqueça também de considerar a possibilidade de ser membro aqui do canalzinho, porque nós temos semanalmente conteúdos exclusivos para você. Tudo bem? Não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí. Acho que foram todos os merchans necessários e requeridos para a gente tentar engajar aqui no YouTube. Se não foram, também é a vida. Nós vamos continuar a nossa leitura e a gente tem como pressuposto ou proposta nesse artigo a necessidade da gente retomar a economia política como uma disciplina, como uma ciência propriamente dita, como uma formação dentro da universidade em economia política. Por quê? Porque se você vai fazer economia, o que está pressuposto e as bases e condições para o desenvolvimento dessa disciplina nas universidades que temos, ela é construída no final do século XIX, durante o século XX, deslocando o objeto da ciência econômica de até então existente para um específico. Que é isso? Quando se falava de economia política, e a gente entende daí os clássicos da economia, Adam Smith, Davi Ricardo, Marx, mesmo em parte Weber, né? E outros que a gente poderia ir sacando aí, até Weber tá legal. Esse pessoal é lido, né, como um clássico, como um pessoal antigo, mas que tinha economia política como sua base. Depois vai surgir a tal da economics, que serão as ciências econômicas, a base da nossa economia. E ela faz o quê? Se antes se estudavam ou tentavam estudar a totalidade das relações de produção, como elas estão articuladas e dentro de um planejamento de sociedade, ou seja, um planejamento social, para que você garanta o enriquecimento de uma nação, de um povo, ou mesmo de um modo de produzir, organizar a vida, para você tentar coordenar uma sociedade para que ela persista, para que ela seja duradoura, de maneira articulada, desenvolvendo as forças produtivas e tal. Com o deslocamento do objeto, desta totalidade, desse tipo de projeto, de projetamento, para a análise do mercado como instituição moderna própria da economia moderna, ou seja, você parou de olhar essa articulação geral e focou no mercado como seu objeto, a ciência que decorre da análise do mercado e da manipulação de seus mecanismos é uma ciência específica e que se pretendia no final do século XIX e começo do século XX ser exata, tal qual a physics ou a mathematics, a física, a matemática, como se pensava dentro do mundo britânico. Ela surge dentro do mundo britânico buscando esse espaço de garantia de certezas mais precisas e de tratar a economia, portanto, como cálculo, como técnico, como neutro e tal. E perde esse grande objeto da totalidade das relações de produção. Nisso está envolvido tanto uma discussão epistemológica quanto uma questão política, efetivamente. Então, a gente tentou no primeiro vídeo apresentar esse panorama geral. Eu aconselho que você dê uma lida, porque agora nós vamos sair desse panorama geral que abarcava a história e o processo de maneira bastante panorâmica para indicar que isso ocorreu, ou seja, esse deslocamento, para ver o efeito desse deslocamento na racionalidade econômica, num problema teórico. Então o nosso papo hoje, como está aqui no artigo, é tópico 2, a irracionalidade no interior da ação racional em economia. Meu pai amado, que título bonito para mostrar que você está querendo dificultar as coisas. Mas elas não são tão difíceis, elas são relativamente óbvias. Contudo, isso não significa que seja tranquilo de explicar ou de compreender. Não, muitas vezes o óbvio exige um esforço complexo do nosso cérebrozinho trabalhando. E é isso que a gente vai tentar fazer, tá bom? Eu espero que seja bastante útil para você que acompanhou esses quase 5 primeiros minutos do nosso vídeo. Respiremos fundo, tomemos um gole de café. Refrescante. Para a gente poder ler. Vamos ver o problema, o efeito dentro da racionalidade econômica desse deslocamento do objeto da totalidade das relações de produção para a instituição do mercado, especificamente como tua referência para a produção de ciência dentro do âmbito econômico.
Para a retomada da economia política como campo científico, que é o nosso objetivo no artigo como um todo, portanto, a solução dos problemas econômicos não pode estar restrita a uma operação de alocação ótima de recursos e a competitividade e eficiência como critérios últimos da racionalidade. O que isso significa? Se você assume que o mercado é o âmbito próprio, o teu objeto de pesquisa para a economics, para as ciências econômicas, isso implica que você vai trabalhar um tipo de racionalidade própria de um cálculo ótimo da modernidade nesse mercado. Ou é errado, é problemático você querer utilizar o mínimo de meios, o mínimo de custos, o mínimo de gastos para obter o máximo de resultados ao fim? Com certeza não. Não, obviamente que não. Nós temos que aprender a manejar o uso ótimo dos meios para a obtenção ótima dos fins. Utilizar a menor quantidade de meios possíveis para obter um fim excelente, o melhor possível. E esse cálculo racional, ele é importante. Contudo, reduzido às regras de mercado, ou reduzido à análise de como funciona o mercado, isso tem implicações curiosas. Porque a finalidade já está pressuposta. O teu objetivo, o teu ótimo, é aumento da taxa de lucro, o ganho máximo. Mas o critério e os meios a serem alocados, propriamente ditos, têm como referência o próprio fluxo do capital e sua expressão do valor, que é o dinheiro. Então, isso vai limitando o tipo de operação que você vai fazer e vai distanciando o uso dos meios da produção real e material da totalidade de relações exclusivamente para a alocação de recursos vias monetárias para obter o seu lucro máximo, para obter lucro que vai aparecer para você em forma de dinheiro. Então, isso vai se pressupondo dentro desse cálculo, desse uso dessa racionalidade. E tem implicações que a gente já vai ver quais. O mecanismo do mercado, ele exige que você seja eficiente, que você efetivamente utilize da melhor maneira os meios para obter o fim. E ele é determinado pela tal, imaginariamente, da oferta e demanda, vamos abstrair aqui, e na competição dos agentes para ofertar o melhor produto, o mais barato, o que vale a mais, o que tem a melhor custo-benefício que seja para os seus consumidores, que ao consumirem esse processo, renovam o ciclo econômico para o dia seguinte, o mercado volta às suas ativas. Contudo, estão todos competindo contra todos, buscando eficiência e competindo, buscando obter o máximo, e o teste de saber se você foi ótimo na sua ação é ganhar dos demais. E aí tem esse problema, né? Se você ganha dos demais, se você ganha dos demais, significa que você utilizou da melhor maneira os meios. Afinal, você deve ter sido mais racional, por isso conseguiu ganhar mais. Utilizou melhor os meios para obter o fim. Você foi mais eficiente. E você demonstra sua eficiência à medida que você ganha. Você ganha significa que você foi eficiente. Você é eficiente à medida que você ganha. Ele vai criando um círculo que vai te dificultando a pensar racionalmente para além dos marcos do próprio mercado. Tá? Então, a ciência econômica ela vai se reduzir o objeto ao mercado, e a racionalidade que vai começar a observar e analisar esse mercado começa a ser também cada vez mais redutiva. O seu objetivo é o lucro, e a eficiência e a competição são os critérios para a análise da ação racional. A competição é aquilo que faria com que você exercesse sua racionalidade, e se você ganha a competição, significa que você conseguiu ser mais eficiente. Aí vai o motorzinho das contradições. Mas vamos lá, passo a passo. Nesse sentido, como nota Henrique Dussel, a crítica a essa ciência econômica, essa economics, requer, abre aspas para Dussel, não somente buscar analisar a estrutura de um sistema empírico econômico, que é o que o pessoal faz, né? Então, analisar o mercado e vamos aí desfazer os mecanismos desse mercado, que é uma saída fundamental, tá? Mostrar, por exemplo, que a ideia de um mercado livre e que circula sem Estado e que não sei o que lá não existe, é uma ilusão, e que os mecanismos desse mercado são contraditórios. Pô, tem que fazer isso, tem que demonstrar como a própria competição cria a necessidade de você acabar com a sua concorrência, então a própria livre concorrência entre os competidores conduz
força ou tende a criar monopólios. Esses monopólios não serão quebrados com facilidade, afinal, formado um monopólio, ele vai sempre tentar manter-se e, portanto, ele vai comer os novos... as novas empresas que estão surgindo, os novos agentes econômicos que colocariam em risco aí o seu monopólio, o seu poder sobre um determinado bem, ele vai tentar botar para dentro do seu arcabouço, botar ali dentro do seu guarda-chuva, né? E é por isso que você vai hoje em dia no mercado, por exemplo, mercado aqui não, mercado instituição geral aparentemente controlador do capitalismo, senão o mercadinho da esquina, o supermercado, você vai lá. Engraçado, né? Supermercado é o mercadinho da esquina e o mercado, efetivamente, que é essa grande estrutura, a gente só chama de mercado. Contradições aí. Aí a gente vai lá no mercadinho, no supermercado, que na verdade é um mercado pequeno, enquanto o mercado efetivo é um mercado gigante. Você vai no supermercado e você vai chegar lá e você vai perceber que os produtos que estão lá praticamente estão debaixo de 6 grandes corporações. Então tudo quanto é coisa que aparecer no mercadinho. Vai no mercado um pouquinho maior, sei lá, uma empresa maior aí, mesma coisa. Vai estar tudo dentro de praticamente 6 corporações. E isso não é só no Brasil, é no planeta. Ou seja, há uma concentração, é efeito do processo. E cada um que for surgindo vai entrando dentro dessas grandes corporações, desses grandes monopólios, né? Então tá, não é só analisar a estrutura desse sistema empírico. Não é só isso. Isso é importante e devemos fazer. Contudo, também é necessário, seguindo Dussel, expor criticamente o marco categorial que o explica, que explica o mercado e o sistema econômico vigente, ou que o justifique ante seus oponentes, práticos, concretos, históricos e teóricos críticos, né? Então, não é só eu apresentar o problema desse mecanismo, mas também o marco categorial que explica esse mecanismo, teoria liberal, por exemplo, e que justifica esse mecanismo. Então, a gente tem que ir para uma discussão um pouco anterior. Por isso que é uma discussão epistemológica, para a gente reabilitar a questão da ciência econômica. Que ela não seja reduzida à análise do mercado, seja uma ciência de uma economia política. E essa economia política seja orientadora, que essa é a proposta do artigo, para dizer a necessidade de que, para formar um economista, eu tenho que formar um economista político. Eu não posso preparar o cara para ficar fazendo corte de gastos em empresa. Ou corte de gasto, que é isso que eles fazem, né? Aprende a botar tudo na planilha e fazer corte de gasto. E a análise da globalidade, da totalidade das relações de produção, um projeto nacional, por exemplo, ele fica inviável na própria formação dos economistas. É uma loucura. Então, se a gente não vai fazer só a crítica do mercado e seu mecanismo, senão vai dar um passinho para trás, seria uma crítica epistemológica propriamente econômica. Vamos criticar a economia no seu ponto de vista epistemológico, que é o que a gente está propondo no nosso artigo. Então, esse é o movimento, essa é a importância dessa discussão epistemológica sobre ciência, né? Discutir sobre ciência é algo fundamental, cara. No nosso tempo a gente foi abandonando a discussão sobre ciência, ou foi acabando, degenerando, degradando a produção científica como se ela fosse a grande causa por todos os problemas do planeta, e a gente perdeu a grande arma que nós tínhamos, que é aumentar o grupo de análise, ou com critérios científicos, aumentar esse grupo científico de debates, esse espaço de diálogo, que cria um espaço com critérios relativamente abrangentes, em que a gente pode utilizar e manejar e encontrar lugar comum entre diferentes atores, diferentes sujeitos, de diferentes lugares, diferentes territórios. Então, discutir ciência, critérios de ciência, discutir verdade, critérios de verdade é fundamental para a defesa da ciência e não da destruição dela, né? Vamos lá. Afinal, tendo em vista o próprio modo de desenvolvimento da reprodução social e das relações de produção, como nota Avelãs Nunes, grande português, temos que, abre aspas para Avelãs Nunes, quando a gente olha o modo de desenvolvimento das relações de reprodução social, os problemas da economia não são, na sua base, problemas técnicos. Os problemas da economia não são, em sua base, problemas técnicos, o que não significa e nem implica que você vai abandonar a técnica da análise econômica e a técnica do manejo econômico. Significa que, fundamentalmente, não são só o uso técnico. O uso técnico é instrumento. Contudo, a análise econômica requer olhar as suas bases fundamentais, que possam ser resolvidos, né? Então eles não podem ser resolvidos por uma qualquer economia técnica, pois, cito novamente a Avelãs, as realidades econômicas, o processo econômico em toda a sua complexidade devem ser analisados em seu contexto social, político e jurídico em que se inserem. É aí que tá. Não se pode confundir um instrumento com a própria
base da ciência. Não se pode confundir uma ferramenta como econometria com a própria economia. Não se pode confundir a instituição mercado como se ela fosse o raio da economia ou da base econômica. Não, ela é uma instituição, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. A base está na totalidade de relações de produção de sujeitos vivos que se organizam enquanto sociedade para garantir as condições de produção, reprodução e desenvolvimento de suas vidas enquanto sociedade. E aí surge o Estado, surge o mercado, surge outras instituições que podem ser analisadas de modo científico, contudo, essas instituições não são a base propriamente dita. E aí, se a gente quiser fazer uma ciência que aborda por meio desta ferramenta, articulando ela com uma totalidade de relações de produção, ela é distinta de eu tomar apenas essa instituição e esquecer do resto desta base geral. E o que faz, muitas vezes, essa inversão, acreditar que a economia é apenas os instrumentos, inverte o processo. E isso é o cuidado que a gente tem que ter. Um pensamento dele tem que ser mais global, ele tem que ser mais total. O que não exige que você não tenha especificidades, que você não tenha especializações. O trabalho é socialmente combinado, inclusive o trabalho intelectual. Ele tem que ser socialmente combinado. Contudo, socialmente combinado significa que é uma sociedade anterior que vai combiná-los, e, portanto, eu tenho que compreender que a minha especialização, a minha especialidade, a parte que eu estudo em ponto, ela tem que estar articulada com essa totalidade. A totalidade já tem que estar pressuposta. Mas, sem querer, no nosso pensamento de análise científica, a gente está invertendo as coisas. Achatada essa dimensão complexa do processo econômico, deparamos-nos uma situação na qual ações destrutivas são mantidas e reproduzidas com legitimidade de ciência e racionalidade, impedindo a avaliação ou julgamento crítico de seu conteúdo e de seus efeitos. O que é que isso significa? Vamos lá. Imerso na trama dos critérios que sustentam a economics, por exemplo, então, exemplo para explicar o que a gente disse que relações destrutivas, ou seja, não econômicas, inclusive, propriamente ditas, são reproduzidas como se fossem ciência. Então, coisas que não cumprem com o papel de uma ciência, que é garantir a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana, passam como se fosse ciência, porque existe uma epistemologia que a sustenta. O que o Weber diz? Né? O Weber ele é fruto dessas discussões, do desenvolvimento dessa economics. Ele bebe muito dos chamados neoclássicos no final do século XIX para discutir economia, inclusive também para se opor à teoria marxista vigente. Né? Ele não é um anti todos os marxistas, mas ele tenta desenvolver um outro tipo de teoria mais complexa, que abordasse ou tocasse temas que não estariam sendo contemplados por exemplo, as abordagens marxistas que estavam vigentes, e ele faz então a sua. Contudo, nesse processo, ele utiliza dos recursos neoclássicos para discutir economia e sociedade. E aí ele então vai pressupor um tipo de compreensão da racionalidade econômica do que é economia, baseada já nesse deslocamento da economia política para as ciências econômicas, para as economics. Isso influencia muito Weber. Por isso que Weber, quando vai falar sobre economia, pensa a partir dos neoclássicos e faz o seguinte. Weber, por exemplo, acaba por explicar o funcionamento de uma economia racional como que o Weber fala que é uma economia racional? Uma economia racional para Weber, efetivamente, é uma organização funcional orientada para os preços monetários. E aqui já entra o primeiro problema. Uma organização funcional orientada para os preços monetários, que se originam das lutas de interesses dos homens no mercado. É isso, percebe? Aqui está muito bem expresso o que já está pressuposto e trabalhado no desenvolvimento do pensamento dos neoclássicos. Uma organização funcional orientada para preços monetários que se originam nas lutas de interesse dos homens no mercado. Isso é que é economia, ou que seria economia, para Weber e para os neoclássicos. Preços monetários no mercado, aí está a economia. Mas, peraí, isso não envolve a produção efetiva, material, que vai para além da própria instituição do mercado? Olhar para outras constituições, para outras realidades, para o próprio processo material de produção, no qual o dinheiro, o cálculo econômico, o cálculo monetário, o próprio mercado podem desempenhar o papel, mas eles não são o foco. A economia estaria aí? Aí que está o ponto, entendeu? O cálculo não é possível sem estimativa em preço em dinheiro. E aí a gente já pode trucar Weber. Não é só assim não, querido. Mas, como ele já pressupôs que é dentro do mercado, que é o cálculo funcional,
e isso é efetivamente uma economia racional, ele só vai conseguir pensar dessa maneira. E daí sem lutas no mercado, né? Então ele está dizendo que não é possível um cálculo econômico se não for sem luta no mercado e se não tiver a estimativa em preço em dinheiro. Isso aqui é claramente já uma afronta a um projeto de sociedade que tenta superar esse tipo de relação. Se, em grande medida, é verdade que numa sociedade com uma alta divisão social do trabalho, ou seja, uma complexa divisão social do trabalho, em que há uma divisão extremamente diversificada, especializada e complexa, você precisa de meios de cálculo econômico e que, portanto, o dinheiro e a forma de dinheiro aparece dentro da sociedade moderna, como nós temos, como grande elemento que permite essa organização e o próprio planejamento da economia. Isso é verdade, é algo verificável na história, nós percebemos isso. Está aí, é necessário. Cálculo econômico é necessária a forma de dinheiro. Ela aparece como necessária. Porque a sociedade é cada vez mais complexa, cada vez mais dinâmica, e a gente vai vendo que preciso para coordenar isso. Inclusive para criar um projeto social que tente superar essas relações. Eu preciso saber manejar elas. É verdade. E podemos manejá-las a ponto de talvez, quem sabe, torná-las inúteis. Mas isso é um processo de construção histórico. Dentro de um projeto encaminhado. Apesar disso, contudo, o cálculo não é só mediante a luta e o conflito e a competição. Não. O cálculo econômico não é e nem precisa ser mediante apenas a competição. E muito menos só pelo dinheiro. Apesar de que sim, nós a utilizamos. Contudo, na cabeça do Weber já está pressuposto isso. E aí que tá. Por exemplo, quando a gente reagiu recentemente ao vídeo do Rock falando sobre a Deep Seek, ele caiu nessa armadilha. E ele dizia, nem toda ação econômica precisa criar uma empresa e fazer um produto para ganhar dinheiro. Você pode acabar ganhando em outros termos. Só que aí imediatamente depois ele fala assim, mas a Deep Seek ela não é sustentável, porque ela não vai ganhar dinheiro. Ela não vai conseguir o dinheiro. Mas ele tinha acabado de perceber que talvez o objetivo não seja ganhar dinheiro, não seja fazer a riqueza em dinheiro, senão de outra maneira. Senão materialmente. Se não calculando não o ganho nessa empresa, o quanto ela vai lucrar, senão os efeitos dentro de uma cadeia econômica do quanto a gente ganha de materialmente. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa, uma empresa de saúde, tem lá o serviço de saúde, que ele seria muito mais lucrativo se as pessoas ficam doentes e ficam usando esse serviço e trocando por dinheiro. Então vai parecendo lá que está usando o serviço, vai aumentando a quantidade de dinheiro feito, parece que tá esquentando esse mercado e o pessoal enricando e sei lá o quê. Contudo, se ao invés de eu ter esse tipo de serviço de saúde, eu tenho uma saúde preventiva, que eu garanto que as pessoas fiquem cada vez menos doentes, e, portanto, não precisem tanto usar esse serviço, portanto, não precisam tanto estar ausentes do trabalho, portanto, elas não precisam estar tanto frequentando esses espaços, senão outros espaços, talvez mais produtivos, continuando seu trabalho, continuando sua atividade econômica, enriquecendo a sociedade, fazendo outras atividades, fazendo o dinheiro circular, porque ele vai consumir outras coisas, em outros setores. Em uma, imediatamente eu faço o cálculo econômico, estou vendo que está aumentando o lucro, vale a pena ir, hein? Na outra, como é um tipo de cuidado de saúde preventivo, no qual talvez eu diminua esse serviço de saúde e os ganhos nesse serviço, eu consigo equilibrar para outros setores da sociedade. E aí talvez eu não tenha uma taxa de lucro imediatamente, nem faça dinheiro com a doença dos outros. Mas eu ganhei em riqueza material e no ciclo econômico dessa sociedade em diversos setores. Além de atender a necessidade básica que é de quem produz e de quem consome, que é o trabalhador, que não é para ficar doente, para ter uma vida boa. Doenças teremos, mas não precisa ser uma obrigatoriedade. Então, esse cálculo ele não vai ser mediante competição do mercado e nem calculado só em dinheiro. Sacou? Mas é um planejamento econômico. Aí que tá. Só que do ponto de vista do que o Weber está trabalhando como economia, não dá para perceber isso. É inviável. Quem faz um trabalho muito legal fazendo essas contraposições, por exemplo, é o Ladislau Dalbor, o professor Ladislau. Porque o cara trabalhou em trocentos lugares do mundo como consultor de trocentos projetos diferentes, exatamente no cuidado de saúde, planejamento social, planejamento de transporte, as paradas todas. E o cara vai fazendo essas consultorias, vai fazendo esses trabalhos e demonstra como você ganha muito mais de produção e de riqueza, ao invés de fazer especulação e ganhar dinheiro monetário, você fazer um planejamento social e econômico que te dá riqueza material. O que não significa que nega o preço, que nega o cálculo, que nega o uso dos mercados. Mas é que você não pode restringir a sua ciência econômica a isso. Pelo menos isso. Por isso a importância da retomada da economia política. Certo?
Ademais, dado que os critérios para a conhecida ação racional instrumental, vou aqui, para quem não conhece a ação racional instrumental, eu vou fazer um resumo muito breve. Botei aqui uma nota de rodapé que é para ajudar os leitores. Tem gente que não gosta de nota de rodapé, eu gosto bastante porque às vezes ela ajuda um termo. A ação racional instrumental, o que é isso? Por exemplo, aí eu vou usar o Wallerstein, que é um cara que, Emmanuel Wallerstein, que ele fez um resumo bom. A ação instrumental racional, ou ação racional instrumental, é toda ação determinada pela expectativa quanto ao comportamento dos objetos no ambiente, e dos outros seres humanos. Que expectativa é essa? As expectativas são usadas como condições ou meios para a realização dos fins racionalmente perseguidos ou calculados do ator. Uso do instrumento racional é usar os meios, com a expectativa de ganho máximo, você vai utilizar os meios para obter o seu fim de maneira ótima. Como utilizar de maneira ótima os meios para obter um fim ótimo? Menores custos, maiores ganhos. Coordenar os meios para obter o seu fim desejado de maneira ótima. Isso é ação racional instrumental. Weber distingue a ação racional instrumental de uma ação racional normativa. Na cabeça do Weber, era da seguinte maneira. E funciona, para você analisar uma série de coisas. A ação racional instrumental, a ação econômica racional, inclusive, ela visa o cálculo. O cálculo, que você utiliza os meios para obter o fim. Formalmente, esse cálculo é em dinheiro, para você ganhar o máximo. E aí ele distingue da ação racional normativa. Na ação racional normativa, você tem critérios que fazem com que a escolha dos meios ou mesmo dos fins seja limitada e restrita. Na outra, é usar de qualquer maneira, qualquer fim para obter qualquer meio para obter determinado fim, independentemente do fim. A normativa, ela te põe critérios e regras para a escolha do meio e do fim. Então ela não está livre para operar racionalmente, porque ela tem algum critério que seria idiosincrático, ideológico, de preferência subjetiva, de sua crença, de sua ética, do que você gosta ou não gosta. Seria uma questão de gosto, inclusive, na expressão do Weber, né? Contudo, a racional instrumental não, é uma operação técnica, e é mesmo. Quando o Weber fala de economia, ele vai falar que uma é uma economia formal, que faz então, portanto, essa preocupação da alocação ótima de recursos mediante o cálculo monetário, que te permitiria um cálculo econômico melhor, na cabeça do Weber, mais eficiente. E do ponto de vista econômico, essa ação normativa vira ação material, econômica material, com fins materiais ou com critério material, alguma coisa assim, eu esqueci agora a expressão específica. Mas essa material não visaria propriamente o cálculo ótimo, senão a melhor distribuição, o melhor alocamento de recursos da produção existente, algo assim. Então, ele cria até uma polaridade entre o que seria propriamente o capitalismo tende a utilizar esse cálculo racional formal da economia. E o socialismo tenderia a utilizar o cálculo econômico material. Seria mais ou menos isso. Um cálculo seria o socialista, esse daí, e o outro seria o capitalista propriamente dito. E para ele, o capitalista seria formalmente mais racional, porque ele não tem essas travas e ele trabalha de maneira tendente ao cálculo perfeito, vamos dizer assim. Ele consegue fazer uma racionalização melhor. Da cabeça, do ponto de vista formal. Formal, não do ponto de vista material. O que significa que, para Weber, os efeitos, inclusive, desse cálculo formal é afetar diretamente as pessoas, materialmente. São efeitos negativos desse cálculo. Ele seria mais racional, com maior perfectibilidade, mas ele afeta as pessoas materialmente, na vida real. Ele percebe isso. Weber, em Economia e Sociedade, trabalha assim. Contudo, o socialista ajudaria, talvez, materialmente as pessoas, mas teria limitações do cálculo econômico. Então, ele não seria tão eficiente, ele não seria tão racional. Então, é interessante ver como realmente a discussão epistemológica, a discussão sobre ciência não está deslocada da questão política. E da questão real, da história, cara. Isso é muito massa. O papo não é pequeno, não. O papo é bom. Ademais, para Weber também, dado que os critérios para a conhecida da ação racional instrumental são dados pela coordenação dos meios para obtenção ótima de fins, quanto mais racional e, portanto, impessoal se torna o capitalismo, tanto mais isso ocorre. Ou seja, quanto mais o capitalismo vai se tornando uma forma impessoal e que cria agentes mediados pelo mercado, então não é as minhas preferências, não é o próprio cálculo econômico. Esse cálculo econômico orienta, por meio da competição e da eficiência, as ações dos agentes. Então, na verdade, nem são só os agentes fazendo de acordo com suas preferências, são as regras do jogo, um mecanismo praticamente automatizado, vamos dizer assim. Os efeitos, e quanto mais isso vai ocorrendo, mais impessoal o capitalismo vai virando, mais hegemonizado se torna esse cálculo formal, essa razão instrumental para o planejamento econômico.
Em boa medida, o Weber está certo. Só que é um cálculo econômico que coordena meio para obter fim, limitado, fragmentado, porque é cada agente que vai fazer esse cálculo e se espera que na totalidade das ações de cada um desses agentes individualmente, a soma seja uma ação racional global do mercado. O que é uma estupidez, saca? Como se cada agente, seguindo essa coordenação de operação de meio para fim de maneira racional, ou seja, utilizando os meios para obter o fim é o lucro, dentro da competição, tentando eficiência, o resultado dessa soma é uma eficiência garantida, racionalmente justificada, necessariamente melhor, porque ela é mais eficiente, e necessariamente ela vai ser mais racional economicamente. Pela soma dessas racionalidades fragmentadas competindo umas com as outras, seguindo a mesma fórmula. Aí você que lute para entender se isso faz sentido, tudo bem? Eu digo que não faz, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Se a gente continuar esse vídeo, se ele render bem, vem a parte 3. Mas vamos lá. Desse modo, como vimos anteriormente, junto ao outro autor que me influencia muito, Franz Henke-Lammert, temos derivados desse modelo de ação racional os critérios para a determinação dos valores e para a própria avaliação da racionalidade de um determinado processo, a competitividade e a eficiência. Se aparentemente para o Weber, na ação racional normativa, tem critérios, né, claros e valores, que é a sua preferência, a idiosincrasia e ideologia, e na ação instrumental formal não tem critérios, ela é uma operação técnica. O que, quando você analisa essa operação técnica, como ela funciona no mercado, você percebe que ela tem critérios e valores, porque ela tem que ser competitiva e eficiente. Isso exige que a ação cumpra com esses critérios e esses valores. Ah, mas não é do sujeito, é do mercado. Meu amigo, isso não importa nesse momento. Não, mas são critérios e valores impessoais. Ao ponto é você perceber que a racionalidade instrumental também está comprometida com critérios e valores, que ainda que você diga não são os meus, são o do mercado, são critérios e valores que estão orientando essa ação e que a gente pode discutir também nesse âmbito, mas não é o âmbito que a gente vai entrar agora. Mas você também pode abrir esse flanco, tá? Que seria muito interessante da gente avaliar. Nas relações de mercado capitalista, portanto, o conteúdo dos critérios da ação racional instrumental, que é a competitividade e a eficiência, julga sobre a racionalidade dos meios segundo o critério de custo. Realizar um determinado fim com o mínimo possível de meios requeridos para obtê-lo. Isso aqui é uma ação racional estrita. Eu utilizar da melhor maneira, eu julgo os meios e os fins sob essa perspectiva de custo, da eficiência e da competição. Eu tenho que ganhar e eu vou ser eficiente. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque há um julgamento racional presente neste cálculo. Há uma análise desse processo, fragmentada por cada um dos agentes. Mas é uma produção social, então a gente aposta que todo esse fuzuê vai resultar, magicamente por meio do mercado, uma ação racional, portanto boa, portanto que ao ser julgada fala, é isso que deveria ser feito. É o melhor possível, é o mais ótimo. Claro, do ponto de vista do mercado e dessa própria racionalidade, mas é isso que vai ser assumido pelos agentes e por quem defende esse modo de organizar a produção social. E a ciência que o justifica, né? Por se tratar de uma operação aparentemente técnica, ou seja, sem valores além da própria ação de coordenar meios para obtenção ótima de fins e impossível de julgamento, né, impassível. Você não pode julgar porque ela respeitou esse valor impessoal, ela respeitou esses critérios, ela respeitou o jogo do mercado, ela respeitou a ciência econômica. Temos como efeito uma situação na qual, preste atenção, olha essa situação que curiosa, citando Franz Henke-Lammert. Na sociedade coexistem as mais variadas relações meio-fim nos processos de produção, medidos pela relação custo de produção e preço do produto. E os mercados são o lugar no qual se entrelaçam uns com os outros. Então, cada um dos produtos ele é determinado, medido, realizado sob um processo que avalia custo de produção e preço do produto. Ponto. Mas esse entrelaçamento é uma relação de luta na qual se encontram as diversas empresas, luta de mercados que se chama competição. A instância que decide acerca da eficiência de cada um dos produtores. Então você vai saber se o produtor foi eficiente na relação de custo e preço de produção, se ele ganhou a competição. Está ganhando, está sendo eficiente.
O resultado dessa luta indica de uma maneira tautológica quais das produções podem ser feitas ou sustentar quais não. Então, se você ganhou, você foi eficiente, significa que você é eficiente. Portanto, essa é a produção que mais vale a pena porque ela se torna mais eficiente a maneira de realizar as coisas. O produto final ele é melhor, necessariamente. Afinal, ele é mais eficiente na competição com os outros. Toda vez que você ganha, parece que você está sendo mais eficiente e que o seu produto então vale mais a pena. Simples assim. O que ganha demonstra pelo simples fato de ganhar que é mais eficiente, maximiza seu lucro, minimiza seus custos. Se toda a sociedade se organiza pelo critério da eficiência que se impõe na luta dos mercados, essa competitividade e essa eficiência se transformam nos valores supremos que decidem sobre a validade de todos os outros valores. De modo, inclusive, que, se está valendo mais a pena produzir soja do que produzir feijão, tudo quanto é produtor vai se voltar para a soja e vai abandonar o feijão. Isso talvez dê ganhos do ponto de vista formal, imediatamente de lucro? Sem dúvida. Isso significa que você tem um aumento de produção e de riqueza material? Não. Porque se você só produz soja e só planta gado, você destrói certas condições de produção e reprodução da vida dessa sociedade e da própria vida como um todo. Então, a tua economia, o teu planejamento social sobre o produto social não pode estar restrito só a essa competição e só a essa eficiência julgada por esse tipo de cálculo. Ele tem que estar planejando como se produz riqueza duradoura, riqueza permanente, uma sociedade relativamente sustentável, em que você aumente as possibilidades, o uso máximo dos produtos e da produção potencial que você tem. O teu cálculo não pode ficar restrito só ao que está no jogo do mercado. Você pode aumentar o teu potencial econômico. O cálculo de potencial econômico é fundamental. Eu tenho que ver o máximo que a gente consegue ganhar de riqueza geral, material e efetiva, duradoura, sustentável, que equilibre esse ciclo econômico e que faça crescer a economia e não crescer os valores ou a expressão dos valores, que seriam dinheiro e tudo mais, e esse capital imediatamente. Porque o mercado ele te impede de calcular para além disso. Ele te impede de ver essa globalidade de relações. É uma aposta. Qualquer elemento que não condiga com os critérios de competitividade e eficiência é desvalorizado ou mesmo descartado da produção teórica em torno dos problemas e soluções dos problemas econômicos. Então, se eu disser que é necessário a gente produzir de modo a garantir as condições de produção e reprodução do dia seguinte, alguém vai dizer, isso aí é uma norma, isso aí é sua preferência, é uma ética, isso aí não é técnico. Isso aí você está querendo inventar moda. O certo é usar meio para obter fim e o fim é lucro. E a gente revê o resultado econômico pelo lucro. Portanto, a inclusão de valores ou critérios para a ação econômica que limitem a redução da ação racional e econômica à operação de alocação de recursos requer um deslocamento do problema e uma crítica à própria teoria da ação racional. Ou seja, não é agora só dizer que o mercado é um problema. A própria ação racional desse mercado ela apresenta problemas. Quando eu começo a indicar que o resultado disso talvez não necessariamente seja um uso ótimo dessa racionalidade, que na verdade seus efeitos podem ser negativos, eu estou querendo mostrar que, olha, não é uma questão de uma preferência, não é uma questão de uma idiosincrasia, uma ideologia. É uma questão de você observar que a racionalidade implicada nessa ciência que vocês estão defendendo, ela conduz à destruição econômica, ela conduz à própria deterioração da produção da riqueza. Então ela não pode estar aí. Não pode ser só análise do mercado, de ver subiu e desceu valores aqui, eu só tenho que cortar custo. Eu tenho que olhar a globalidade dessas relações. É uma produção social, de acho. Vamos lá. Nesse sentido, o destaque que Hinkelambert dá ao caráter tautológico da ação racional instrumental, ou seja, quem ganhou mostra que foi eficiente porque ganhou, nas relações de mercado capitalista implica também no fenômeno de que da irracionalidade do racionalizado, que é o tema que a gente vai falar aqui. A irracionalidade que está dentro dessa racionalização de alocação de recursos dentro do mercado apenas nos valores monetários. Ou seja, do efeito irracional promovido pela redução da racionalidade e a coordenação de meios para a obtenção ótima de um fim. Então agora a gente vai dizer, olha, se vocês reduzirem a ciência econômica, a análise do mercado, e a racionalidade, a alocação ótima de recursos dentro dos critérios do mercado, que é competição e eficiência, e já visando o lucro, a gente tem um problema.
Qual é o problema? Isso aí é irracional. Como assim? Vejamos. Como ilustração, Rinkelambert nos convida a imaginar dois competidores que estão sentados, cada um sobre um galho, de uma árvore à beira do precipício, cortando-a. O mais eficiente será aquele que consiga cortar mais rápido o galho sobre o qual está sentado. Cairá primeiro, morrerá primeiro, mas terá ganhado a corrida pela eficiência. Dois sujeitos vão em competição, portanto respeitando as regras do mercado. Serão eficientes, utilizarão os melhores instrumentos que eles considerarem, coordenarão da melhor maneira os meios disponíveis, sua técnica, sua habilidade, sua força, sua energia, seu instrumento. Um vai competir com o outro e o mais eficiente corta primeiro o galho sobre o qual ele está sentado no precipício. Cai primeiro e morre primeiro. O outro corta depois e morre depois. Certo? Eles desrespeitaram os critérios de eficiência e competição? Não. Essa ação foi racional? Cortar o galho sobre o qual você está sentado é uma ação racional? Não. Mas você respeitou os critérios de uso ótimo dos meios, coordenação dos meios, para obter o fim que você elegeu. Ah, Bruno. Mas ninguém jamais elegeria o fim como esse, cortar o galho sobre o qual está sentado. Por que não, cara pessoa que está acompanhando esse vídeo? Por que a pessoa jamais escolheria esse fim? Porque daí ele morre. E se ele não tiver mais a condição de viver, ele não tem como continuar realizando outra atividade econômica. Ele não pode eleger um fim que impeça qualquer outro projeto futuro, qualquer outro objetivo e qualquer outro meio. A realização de sua ação racional, Bruno, ela não pode deixar você desviver. O fim da sua ação racional tem que garantir aumento ou desenvolvimento da riqueza, das condições de vida, do passo do dia seguinte. Ah, é, meus amigos? Será, portanto, que apenas o mercado com competição e eficiência não seriam suficientes para o planejamento econômico da sociedade? Não creio. Não creio que o critério de alocação ótima de recursos não pode se reduzir ao mercado, ao lucro e a esse tipo de competição. Caramba! Quer dizer que eu não posso escolher um fim que destrua as condições de produção e reprodução da vida no dia seguinte? Se você não gosta da palavra vida, das condições de produção e reprodução da própria sociedade no dia seguinte? Então, por que catso de motivo a gente organiza a economia da nossa sociedade, destruindo as condições de sua própria reprodução, porque o mercado exige dentro de sua racionalidade que isso aconteça? Porque a tendência dentro do capitalismo, você obtendo o máximo de lucro, destruir as condições próprias do próxima ação econômica. É só você olhar agora pela janela da sua casa, se está um frio extremo, uma chuva extrema, um calor do inferno. Nossa, cara, tá tudo destroçando aqui, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar porque a nossa economia, mediada pelo mercado capitalista totalizado e globalizado, destrói as condições de produção e reprodução da vida, as fontes de riqueza possível, que é a terra, a natureza, o ambiente no qual a gente vive, do qual somos parte, para o qual nós temos que ir, senão não vai dar certo. E o trabalhador, a trabalhadora, a pessoa que produz e consome. Se você destrói essas duas coisas, não existe ciclo econômico possível. Não existe resultado econômico sustentável, equilibrado e perdurável. É por isso que desde o advento da industrialização capitalista, a gente tem a deterioração, a degradação dessas condições e acabando com o planeta Terra, acabando com a própria sociedade e a crise cíclica do capitalismo, que para se manter se destrói a todo momento. E aí a sociedade tá se acabando por causa dessa porcaria, entendeu?
Porque esta racionalidade do mercado capitalista ela é irracional. Ela não orienta um cálculo básico que pressupõe a totalidade das relações de produção e tenta analisar como nós garantimos as condições para o dia seguinte. Não, ela só quer totalizar o mercado e dane-se. Se isso destrói a nossa possibilidade de vida, mas aumenta a capital, para ele está ótimo. Porque faz parte da racionalidade desse sistema, faz parte da racionalidade, é o resultado de pensar assim. É o resultado da tendência desse mercado. O mercado capitalista cria as condições de sua própria destruição todo dia, cava sua cova. E a cova é nós, no caso. Ah, porque o cara é mau. Não, porque é burro, porque ele é irracional. Porque na cabeça dele, racional é você utilizar os meios para ter o máximo de fim lá no que se expressa em valores monetários, que é o dinheiro. Que ele é burro mesmo. Não precisa ser só mau caráter. Tem canalha? Tem canalha, mas é um sistema burro, é um sistema irracional. Se ele é irracional, a irracionalidade desse sistema ele tem que ser racionalizado. A gente precisa de ciência, a gente precisa de epistemologia, de razão, para botar essa loucura no chão. Entendeu? Essa discussão é importante, gente. Eu fico indignado, tô aqui me controlando. Cara, é muito sério. Mas vamos lá. Na anedota, né, a ação racional instrumental, respeitando os critérios de competitividade e eficiência, faz com que o sujeito esteja impossibilitado de realizar qualquer projeto futuro. Nesse quadro, sua morte, citando Hincklemmert, é um efeito não intencional de sua ação intencional meio-fim. O cara não tinha o desejo de acabar com a própria vida, ele tinha o desejo de realizar ou cortar o galho sobre o qual ele estava sentado. O efeito não intencional foi ele morrer. O mesmo jeito é o esquema do mercado. O efeito não intencional é a destruição das fontes de valor, das fontes de riqueza. É isso. Segue-se tratando de um suicídio, mesmo que não seja intencional. E o ator morra como consequência do seu próprio ato, que é irracional em termos de teoria da ação racional. E aí as nossas ciências econômicas, que não pensam sobre isso na universidade, reproduzem essa estupidez como se fosse ciência. E aí o cara vai lá no Jornal da Globo e fala do mercado, do dólar subindo, bolsa caindo, juros não sei o quê, sem pensar nisso e só atendendo os interesses da Faria Lima, que faz dinheiro dentro dessa racionalidade e se acha genial, porque ela realmente crê que isso é ciência e que fazer economia é isso, é brincar com finança para lá e para cá, é fazer dinheiro gerar dinheiro, e isso é só burrice mesmo. Isso é um mecanismo possível e viável. Aliás, perdão aí se tiver um barulhinho no fundo, é que tá tendo obra aqui na região. Depois das chuvas aí o negócio foi feio. E aí o pessoal tá trabalhando duro aqui pra ajeitar umas coisas. Então, esse é o lance, entendeu? É a burrice. Pior do que a inteligência artificial é a burrice natural e naturalizada. Para o sujeito, seria necessário que levasse em conta a garantia de condições de manutenção da própria vida, para que o efeito não intencional de sua competição eficiente não impedisse a continuidade das ações futuras. Seria preciso ter em conta outros valores, né? Então não dá só para ser competição e eficiência, não dá para ser só esse cálculo econômico determinado pelo mercado, pelo lucro, pela taxa de lucro e pela expressão do valor que é o dinheiro. Como resultado, portanto, a ausência de valores da crítica à própria teoria da ação racional tem, citando Hincklemmert de novo, uma tendência inevitável do mercado para a destruição tanto dos seres humanos como da natureza, que é condição necessária para a vida humana. Nossa, quem diria? Essa tendência destrutiva é a irracionalidade do racionalizado. A burrice. Burrice não intencional, mas burrice. Você, mesmo não querendo ser burro, sendo burro, você foi burro. Busca-se com a retomada do campo da economia política e com essa crítica à economics, né, a ciência econômica, tornar evidente que a própria teoria, que a produção teórica baseada nessas ciências econômicas reduzidas, o que essa produção teórica faz? Não tem acesso à análise da irracionalidade do racionalizado. Essa racionalidade limitada, e agora acabei de ter a racionalidade LTDA, a racionalidade de empresas, de ações limitadas, essa racionalidade limitada do mercado, né, racionalidade LTDA, acho que eu vou até botar esse nome do vídeo aqui. Ela não é um bom nome de vídeo, porque não é clickbait, mas eu gostei, ficou poético. Essa racionalidade limitada, essa irracionalidade do racionalizado, ela é imperceptível, ela não é percebida pela racionalidade econômica vigente, pela ciência econômica que se instituiu no final do século XIX durante o século XX. Ela não é, ela é incapaz.
Incapaz de perceber. E se perceber e continuar, é cínica. Canalha. Mas aí já é um julgamento posterior. Eu tô tentando evitar chamar o pessoal de canalha, apesar de querer muito. É cínica. Ela pode ser cínica, mas ela é burra, na verdade. Ela é incapaz de ver. Irracional. Estúpida. Porque ela não percebe que a reação não consegue perceber o efeito não intencional de suas ações intencionais. Ela se fecha num beco que não tem saída. Um beco da irracionalidade. E aí acha que tá sendo genial. E tá fazendo cagada. Entendeu? E aí esses caras que são influencer de internet, de finanças, de economia doméstica, que chamam de capitalismo, que nem o Gustavo Machado falou do Nando Moura, né? Que o curso dele não é de capitalismo, que é o curso dele de economia doméstica. Exatamente. Essa galera que se acha bambambam e faz não sei o que lá, é burra. E reproduz essa burrice como se fosse genial, entendeu? Gimo Rico, essa galera toda. E acha que tá sendo genial, cara. E não percebe. E a gente aqui estudando pra quê, né? 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, 4 anos de graduação, pesquisando, produzindo, dando aula, ganhando a merreca. E é isso. Para de ouvir esses malucos e vem estudar coisa séria, pô. Trata-se precisamente de trazer à luz esse problema, para enfrentar a irracionalidade do racionalizado. Por isso, a teoria da ação racional tem que passar por uma profunda mudança, óbvio. Não se questiona o fato de que uma ciência empírica deva basear em juízo de fato e não em juízo de valor. Presta atenção. Agora é bom, importante. Pedro Ivo, querido, até o informe. Um beijo. Isso aqui você vai gostar. Quem é Ivete, né? Que é o seguidor do Ivo é Ivete. Foi mal, gente. Mande isso pra ele. Se não mandar, eu vou mandar. Corte para o Ivo. Ivetes desse Brasil. Univos. Ponto de corte. Juízo de valor não produz ciência. Ciência se orienta por juízos de fato. Juízo de fato guia a ciência. Juízo de valor, não. Dito isso, a coordenação dos meios para obtenção ótima de um fim, como uma ação racional instrumental dentro do jogo do mercado, é orientada e baseada por juízos de valor, que são a competição e a eficiência, em busca de uma finalidade determinada, que é o lucro, o ganho ótimo, mensurado pela expressão de valor, que é o raio do dinheiro. Entenderam? Você tem que competir, ser competitivo e eficiente, que são os critérios e valores que julgam a ação racional dentro do mercado. O efeito dessa ação racional pode ser completamente imbecil à medida que ela realiza, mesmo que não intencionalmente, a quebra de um juízo de fato, que é o seguinte: se você, no final da sua ação, não garante as condições da ação seguinte, você não consegue atuar de novo. Ou seja, tem que estar vivo para poder continuar sendo produtivo e economicamente viável. Você tem que garantir as condições de produção e reprodução da vida e da própria sociedade se você quer uma ação racional que ela realmente atinja o seu objetivo. Do contrário, é uma irracionalidade. É juízo de fato que, se o sujeito não está vivo, ele não consegue ser economicamente produtivo. Tem que estar vivo para fazer isso, para produzir, para consumir, para planejar. Mas dentro da racionalidade do mercado, não se percebe que a vida é um juízo de fato, não um juízo de valor. Que se você, ao realizar a sua sanha do objetivo de lucro, coordena meios e obtém fim destruindo riqueza material e as condições de produção de riqueza e da própria vida, ou seja, destrói a terra e o trabalhador, destrói o raio do ambiente que a gente está vivo, no qual nós somos imersos, do qual fazemos parte, para o qual a gente vai acabar voltando em algum momento. E o próprio trabalhador, o próprio sujeito vivo, se você destrói essas coisas, que é quem produz e quem consome, então, elementos básicos para um ciclo econômico minimamente viável,
Se você destrói isso, a tua ação econômica ela é burra, ela é imbecil, ela é irracional. Ela não está baseada nesse juízo de fato básico, simples e simplório e óbvio. Ela é realizada por meio do julgamento de competição e eficiência, destrói as próprias condições de você ser competitivo e eficiente. Mas racionalmente justificado, porque tem a porcaria de uma ciência econômica liberal burguesa safada que legitima isso. Fim do ponto de corte. Não obstante, aparecem juízos de fato que não são juízos meio-fim e que rompem a consistência da teoria da ação racional, como a gente viu. Os juízos de fato, que não são juízos meio-fim, no caso, são as condições para a garantia da manutenção da vida dos sujeitos e dos projetos futuros. Nesse sentido, como vimos junto a Avelãs Nunes, anteriormente, os problemas econômicos e as soluções dos problemas econômicos não podem estar na alçada exclusiva de um tipo de economia técnica, como falava a anta do Paulo Guedes. Eu sou técnico, eu não estou fazendo decisões aqui que são do meu gosto e da minha preferência. E aí, com a porcaria de um teclado específico para quem fica brincando de roleta lá, de cassino na Bolsa de Valores, né? Sim, enquanto ministro de Economia. Essa foto é maledeta. O cara tem uma porcaria de um teclado que é só usado pra quem fica brincando com essas porcarias, mexendo em bolsa de valores enquanto ministro da Economia. Mas ele não estava de acordo com seus interesses. Ele estava sendo técnico. Técnico. Fazendo o capital girar. Fazendo o capital crescer. Matando a gente. Desse modo, ao invés de uma ciência voltada para a alocação ótima de recursos, como o campo da economia política, se tem como fundamento a reprodução dos fatores de produção. E aqui é a tese última do nosso último ponto, que vai ser, se render bem esse vídeo, a parte 3. A gente não vai analisar na economia política o mecanismo do mercado e esse melhoria desse cálculo do que se decorre daí, como objeto o mercado em seu funcionamento e, portanto, os mecanismos de mercado orientam a racionalidade que eu vou utilizar para trabalhar, aperfeiçoar esse mercado, né? Que é isso que a ciência econômica, como ciência econômica, faz. Ela se fecha nela mesma e ela não consegue se conectar com essa totalidade. Essa totalidade ela é percebida quando você toma como fundamento da sua ciência a reprodução dos fatores de produção. Porque não tendo fatores de produção, não tem o que fazer para produzir. Então você precisa reproduzir eles para poder manter uma economia duradoura, que cresça, que se desenvolva. Que nasce, né, olhar a economia política como esse trabalho, racionalidade da reprodução dos fatores de produção, que nasce da necessidade da reprodução material. Sua afirmação de que dentre todas as decisões, somente são viáveis aquelas que não destroem esta reprodução do próprio processo produtivo. Somente são viáveis aquelas que não destroem esta reprodução do próprio processo produtivo. O capitalismo é imbecil porque ele faz isso. E cria diariamente, né? Ele não faz isso, né? E cria diariamente aí as crises do capital. Ele cria a própria cova. E se ele não for interrompido, ele joga a gente na cova. E acaba ele também. Por isso é necessário interromper essa porcaria. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, comentar e espalhar a palavra por aí. Se esse vídeo for bem, a gente faz a parte 3. O primeiro foi muito legal. E é isso aí, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!